Sonho de criança concretizado. Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje venho falar contigo de Vingadores Guerra Infinita. Um ser super poderoso de nome Thanos busca as 6 joias do infinito que detêm o poder para realizar o seu objetivo máximo: acabar com metade da população do universo. Para contrariar as suas intenções, todos os heróis se juntam contra este semideus. Tenho muita coisa para dizer, mas vou tentar manter aqui uma certa coerência e não me perder aqui em várias ideias. Tenho a dizer que estou realmente estupefacto com este filme, é maravilhoso. Fiquei boquiaberto com o que foi traduzido dos quadrinhos para o cinema e é realmente um sonho concretizado no sentido que é a primeira mega saga que é transcrita para o cinema. A minha adolescência toda, a minha infância foi acompanhar muitas mega sagas da Marvel e da DC, mas neste caso falando da Marvel, nos quadrinhos, e agora ver isso no cinema é um sonho realizado. É de longe o melhor filme para mim de super-heróis, de longe o melhor. Obviamente que é um bocado injusto estar a comparar com outros filmes, pois isto não é apenas um só filme, isto é a conclusão de 18 outros filmes que se agregam todo neste último e por isso é que não é tão necessário especificar as origens e as motivações de cada um dos personagens, tirando, obviamente, a parte dos vilões. Obviamente que tendo que fazer aqui uma certa comparação com os quadrinhos, porque obviamente eu venho dos quadrinhos, a minha infância foi através dos quadrinhos, agora o cinema está a começar a equilibrar-se nesse sentido, mas fazendo aqui uma pequena comparação, obviamente que a história é totalmente diferente. Eu não digo isto de forma pejorativa, eu não acho que isso seja um problema, pelo contrário, eu acho que com as limitações óbvias da passagem de uma mega saga com aquela dimensão nos quadrinhos para o cinema, eu acho que eles fizeram quase o impossível. Eu acho o melhor que poderia ser feito. Eu não teria imaginado outra transformação que não esta que foi realizada. A trilha sonora, queria já destacar, porque é fantástica. O tema deste novo filme é arrebatador. Em vários momentos, quando aparecem personagens, que eu já vou citar alguns, é arrepiante. Acho que o filme é fabuloso, maravilhoso, e vou já começar a passar, para não me começar a perder muito, para os personagens, que eu acho que houve aqui 2, 3 categorias de personagens. Eu acho que houve 3 personagens principais, no caso dos heróis. Acho que depois houve, a nível de utilização, acho que depois houve um segundo segmento e um terceiro, porque é óbvio que não poderiam ser todos utilizados da mesma forma, senão o filme teria 5 ou 6 horas para poder dar tempo a todos. Os 3 que eu acho que são os de maior destaque são o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Thor. Falando no Homem de Ferro, Robert Downey Jr. está fabuloso, está super à vontade. A fisicalidade que ele tem a nível do humor é estrondoso. Ele parece que não está a atuar, aquilo parece tudo muito natural. É fantástico. Aliás, o Homem de Ferro, antes de Robert Downey Jr., era um personagem, nos quadrinhos, era um personagem B, C. Nunca teve, assim, uma tremenda importância, nunca foi a chave de nenhuma mega saga, nunca foi um grande super-herói muito notório. Um personagem que não era estrondoso para, possivelmente, se não o mais aclamado agora da nova saga da Marvel no cinema, um dos 2 mais aclamados. Ele transformou o Homem de Ferro no grande personagem que é hoje. E nota-se na importância que ele tem nos filmes, nas sagas, e mesmo como coadjuvante em outros filmes, como por exemplo o Homem-Aranha da Homecoming. Nota-se que tudo anda muito à volta dele, e neste filme não deixa de ser verdade também. Muitos dos gadgets, as armaduras todas, como do Máquina de Combate, a própria Iron Spider do Homem-Aranha, ou seja, ele e o Hulkbuster do Banner, ou seja, ele mexe muito com a trama, tudo anda muito à volta dele e por isso ele também é um dos personagens principais. Toda a estrutura o envolve, mesmo a nível dos combates, super combate. Os combates melhores estiveram com ele. O combate em Nova Iorque é fabuloso, o combate em Nova Iorque, e o combate em Titã, para mim, são os 2 que destacam. Obviamente que este filme é a ação do princípio ao fim, é estonteante, nunca visto em nenhum super-herói, em filme de super-heróis, em nenhum filme de ação se viu ação tão frenética e tão intensa.
e com, obviamente, já com CGI já fabuloso, que é o que foi utilizado desta vez. Ou seja, personagem 5 estrelas. Eu próprio, que nunca fui um amante do Homem de Ferro, estou parcialmente rendido ao personagem e acredito que ele ainda poderá vir a dar mais ou não. Ou não. Deixo isso mais para o fim. O segundo personagem que eu acho que também é um dos personagens mais importantes e que move toda esta trama é o Doutor Estranho. Este é o Doutor Estranho que nós conhecemos. Ficou aqui um bocadinho... foi aqui um bocadinho corrigido aquela situação que me desagradou no filme dele a solo, em que ele teve, a meio do filme, conforme se lembram, houve aquela luta no plano astral, em que ele utilizou basicamente luta corpo a corpo, o que não faz muito sentido. Ele é o rei das artes místicas, ele tem que utilizar feitiços, e neste filme eles corrigiram isso completamente. Um sem número de feitiços, apenas feitiços, nada de socos e pontapés, e ele utilizou todo o manancial que nós temos conhecimento dele nas BDs. Foi fantástico, as faixas de Sitorak, tudo. Foi um deleite para quem é fã do personagem e fã de quadrinhos no geral. Terceiro personagem, também, que faz parte desta dinâmica fantástica que foi criada entre os três: Homem de Ferro, Doutor Estranho e, obviamente, Homem-Aranha. Os três têm um tipo de humor distinto, mas eles casam com uma dinâmica fabulosa. Obviamente, o Homem de Ferro tem um tipo de comédia um bocadinho mais adulta e mais sarcástica. O Homem-Aranha já tem um tipo de comédia um bocadinho mais juvenil. O Doutor Estranho é o mais sério deles, porque sente a responsabilidade de ser o guardião do planeta. O guardião, o mestre das artes místicas, mas a dinâmica deles é fantástica, e o Homem de Ferro neste filme também tem uma preponderância tremenda. Aliás, este é o Homem-Aranha que nós vemos também nos quadrinhos. Aqui também foi muito bem retratado. Ele é um personagem que luta sempre contra vilões que são normalmente sempre mais poderosos do que ele. E ele arranja sempre uma maneira muito inteligente e muito inventiva de conseguir dar a volta à situação e de conseguir vencer. E aqui ele faz exatamente a mesma coisa. É através da perspicácia dele que é vencido aquele super vilão, Ebony Maw, que eu irei falar mais para a frente. É através de uma ideia dele, de uma inventividade dele, e isso é muito o Homem-Aranha dos quadrinhos. Achei fabuloso. Em relação ao Iron Spider, a armadura está muito correlacionada com, obviamente, com a Guerra Civil. Obviamente que aqui foi colocado neste filme e não na Guerra Civil, porque é um filme no espaço. Faz todo o sentido que ele utilize uma armadura, e acho que está perfeita, toda a mecânica, todo o visual da armadura está fabuloso. Para mim, o terceiro personagem, também como eu tinha referenciado anteriormente, o terceiro personagem que é talvez um dos três heróis principais deste filme, é o Thor. Aqui é demonstrado realmente o verdadeiro Thor, o Thor que nós conhecemos. Não nos surpreende este Thor, talvez nos surpreenda se nós apenas tivermos visto os filmes, os primeiros, principalmente os dois primeiros filmes, mas quem segue nos quadrinhos o Thor, isto não nos surpreende. Este é o verdadeiro Thor, um potencial imenso de força. E ele, nota-se que ele é, aliás, na luta final e tudo, nota-se que ele é um dos grandes pesos pesados. Neste momento tem um peso tremendo na Marvel CU. Tenho alguns problemas com ele, alguns eu vou falar mais tarde, outros eu poderei falar já. Um deles é que, a nível do alívio cómico, as piadas dele no início ou seja, no início do filme, ainda na nave asgardiana e também o Wakanda, não achei tanta piada. Já em contraponto, as piadas em conjunto com os Guardiões da Galáxia foi de ir às lágrimas, foi totalmente... foi rir do princípio ao fim, da melhor comédia que eu já vi em filmes de super-heróis. A outra incoerência que eu encontrei um bocadinho no personagem foi que, e é uma incoerência que até nem faz muito sentido, pois o filme é muito recente. Porque em Thor Ragnarok, a mensagem transmitida é que ele é o Deus do Trovão. Ele é o Deus do Trovão. Ele não precisa de um artífice, ele não precisa de uma arma para ser o Deus do Trovão. E é tanto que é destruída a arma e ele encontra a sua força dentro dele próprio. E isso é que é demonstrado no Thor Ragnarok. Neste filme, pelo contrário, eles tomam um rumo inverso, e aqui é através do novo machado Stormbreaker que ele encontra o verdadeiro Deus do Trovão. Há aqui uma certa incoerência, mesmo na situação em que ele precisa do martelo para se regenerar e tudo. Ou seja, ele fica dependente da arma, quando no filme anterior ele não dependia de nada, só dependia dele próprio. Acho que há aqui uma certa incoerência, mas os irmãos Russo, que eu tenho que os saudar, porque foram eles que
Foram eles uns dos participantes que nos deram a primazia de ter a glorificação deste momento fantástico que é ter uma mega saga no cinema, um sonho de criança. Mas aqui acho que houve aqui uma certa incoerência, o que também é perceptível, porque são 18 filmes anteriores de 18 realizadores, muitos deles, ou menos, mas 18 realizadores diferentes, em que aqui um só realizador tem que acumular toda a informação e dirigi-la num só sentido, por isso algumas coisas podem ter falhado e não ser 100% coerentes, mas acaba por se perceber. Passando agora para Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é do melhor que este filme tem. Todos os momentos de comédia em que eles participam, para mim, são fantásticos. Do princípio ao fim. Star-Lord tem, exatamente como Robert Downey Jr., Chris Pratt tem uma fisicalidade para o humor fantástica, fabuloso, é super engraçado e tem também importância na trama. Aliás, todos os personagens, mesmo os menos utilizados, têm todos eles muita importância na trama. E ele também tem muito peso na história. Fantástico. Gamora é fundamental, obviamente, nem que seja pela situação relacionada com o seu pai, Thanos, e a aquisição da Joia da Alma. Aquele momento em que ela é sacrificada, é impossível não ir às lágrimas, teve que ser, ou seja, de uma importância extrema esta personagem. Drax, já não me faz confusão, calhar, como fez no Guardião da Galáxia 2, porque Drax passou de um personagem super poderoso, forte e temerário para um piadista, que foi o que foi encontrado no Guardiões da Galáxia 2. E como se calhar eu já fiquei habituado a esse Drax do Guardiões da Galáxia 2, já não me chocou tanto este, e então apenas desfrutei do tremendo humor que este personagem traz, que é fantástico. Rocket Raccoon fez uma parceria tremenda com o Thor, as piadas entre eles funcionam bastante, o Coelho e o Pirata Anjo, bastante engraçado, toda essa dinâmica entre eles. Groot tem uma pequena participação, gosto mais talvez, o que é normal, também não teve muito tempo de preponderância, gosto mais se calhar do primeiro Groot, do primeiro Guardiões da Galáxia, o Groot adulto e tudo, mas está bem caracterizado este Groot adolescente, sempre agarrado aos videojogos, e acaba por ter também ele uma participação importante, porque é ele que faz o cabo do martelo ou do machado da nova arma do Thor. Mantis também tem a sua participação naquela situação em Titã, mas pronto, é um personagem que não teve tanto destaque, mas também já não o teria nos outros filmes, também já não o teve, por isso também não é por aí que fica desmerecido este conjunto que é os Guardiões da Galáxia, a riqueza que estes personagens trazem para este filme. Passando agora para o personagem do Hulk, teve uma participação não muito extensa, apareceu principalmente na parte do filme e o resto do filme ficou entregue para o seu alter ego, Bruce Banner, que teve também o seu destaque quando foi enviado para a Terra por Heimdall, de forma a poder avisar os heróis da Terra do perigo que seria avizinhar e queria se abater sobre todo o universo. Passando agora para o par romântico Visão e Feiticeira Escarlate, o que à partida poderia parecer um enfolar da própria história e um bocadinho desnecessário todo aquele romance inicial na Escócia, no fundo eu compreendo aquilo um bocadinho da mesma forma que houve aquele momento entre Gamora e Star-Lord. No fundo era uma preparação para uma situação que iria acontecer mais tarde. Aquela situação final em que a Feiticeira Escarlate é obrigada de forma muito dolorosa a sacrificar o seu amado de forma a salvar trilhões de pessoas e de seres, foi um momento bastante tocante, bastante comovente, é impossível não derramar algumas lágrimas. Um momento em que ele diz, não tenhas medo, não tenhas problemas, não me estás a fazer mal, continua, é realmente difícil de uma pessoa se conter. Eles têm uma preponderância bastante forte e a Feiticeira Escarlate mostra claramente o potencial que tem e que poderá vir a ter no futuro deste quarta série de filmes que irá ser lançada no futuro da própria Marvel. Acho que ela mostrou um potencial que não tinha mostrado anteriormente. Capitão América, que neste caso é só Capitão ou só Steve Rogers, talvez esteja numa categoria já dos personagens que entram menos, talvez não na terceira categoria, mas talvez nesta segunda que eu tinha mencionado. Não teve assim muita participação, mas o momento em que ele aparece, nas sombras, e depois se revela, foi arrepiante, com o tema musical que nos brindou este filme, arrepiante aquele momento. Ele tem alguma participação, alguma importância, mas realmente não é aquele personagem que se destaca no filme, tanto como os outros três que eu mencionei anteriormente.
Com participações muito mais curtas, temos Pantera Negra, Falcão, Viúva Negra, Soldado Invernal, Máquina de Combate e o próprio Wong. Todos eles tiveram participações mais curtas, porque era impossível dar asos e tempo para todos eles, o que na realidade, no fundo, confere exatamente como as megas sagas nos quadrinhos. Nem todos os personagens têm todo o tempo de antena. Normalmente eles se juntam até muito mais personagens do que no próprio filme, muito mais personagens, e são 3 ou 4 que se destacam na mega saga, porque não dá para todos terem uma participação muito grande. De qualquer das formas, todos eles demonstraram as suas capacidades, demonstraram os seus poderes, e não ficaram desiludidos os fãs que tanto apreciam cada um destes personagens. Outra menção honrosa aqui feita, a Peter Dinklage, que faz o personagem Yeti, o curioso do gigante anão. Eu tenho ali um ligeiro problemazinho com a decisão da vocalização do personagem. A voz que ele faz, demasiado grave e forçada, em certos momentos pareceu demasiado teatral, não me agradou, mas é um personagem interessante. Eu teria... Quando soube inicialmente que ele ia entrar, eu tive a ideia que ele ia fazer outro personagem, que ele seria o Pip, o Troll. Mas em certa medida eu percebo que ele não foi utilizado porque ele é muito referenciado em conjunto com o Warlock. E o Warlock não foi apresentado neste universo, tirando o casulo que é demonstrado no final do Guardiões da Galáxia 2. Por isso eu percebo que não tenho utilizado, mas sempre pensei que fosse esse o personagem que ele fosse encarnar. Mas curiosa a utilização de Peter Dinklage neste filme. Passando agora para os vilões, e que vilões, mesmo os filhos do Thanos têm uma preponderância muito forte neste filme. Ebony Maw, Próxima Midnight, Corvus Glaive, Cool Obsidian, todos eles têm um peso relativo no filme, principalmente, e para destacar, obviamente, Ebony Maw. Ebony Maw, que poder, super poderoso, muito poderoso, aliás... Aquela sequência em Nova Iorque é fabulosa, demonstra o poder, ele sozinho combate os mais poderosos e com vantagem, sempre neles todos. E curioso que no Peter Dinklage, no personagem do Peter Dinklage, eu achei que a vocalização do personagem não me agradou tanto. Nesta, eu achei curioso dele ter uma voz assim mais... quase religiosa, uma voz mais fina e mais melodiosa para o personagem em si. Ou seja, achei o contraste bastante interessante. A violência do personagem contra aquela voz suave e quase acólita. Achei super interessante e foi um dos pontos que mais me agradou no personagem. E depois, como não falar, para mim, do expoente máximo deste filme, Thanos. De longe, o melhor vilão alguma vez criado por um filme de super-heróis. A quantidade de camadas que este personagem tem, a desconstrução que é feita do personagem, para mim nunca foi feita anteriormente. Aliás, o Thanos é o protagonista deste filme. 80% do filme é Thanos. E porquê é que eu digo que é o maior vilão de sempre? Porque um bocado na senda do Killmonger, em que nós tínhamos uma humanização e uma percepção das suas motivações, sabíamos e percebíamos que, até coloquei em questão no outro vídeo do Pantera Negra, se nós tivéssemos passado pelo mesmo que ele, se não teríamos a mesma linha de pensamentos. Neste caso, também nós percebemos todas as camadas de motivação, todo o passado dele, a maneira como o seu país consumiu os recursos ao ponto de não se extinguir, e o temor que isso criou nele, e a certeza que aí advém do ponto de ele querer exterminar metade da população do universo, de modo a que os recursos sobrassem para todos e que todos vivessem em plena harmonia e abundância. Obviamente que isto, estamos a falar de genocídio, mas nós entendemos a humanização e entendemos a motivação deste pensamento. Ele, no fundo, pensa estar a fazer o mais correto, ele pensa estar a fazer o que é certo. Na cabeça dele, ele está a ser um herói. Acima de tudo, ele só quer isso, ele quer dar ao mundo o melhor. E essa desconstrução, o amor que ele tem pela filha, neste caso, pela Gamora, que nem sequer é filha dele, foi uma filha adotiva. Ou seja, há aqui uma demonstração que o amor às vezes não está só no sangue, está na ligação entre as pessoas, na sua experiência, na sua vivência. Todas estas camadas nunca foram para mim exploradas de forma tão intensa como neste personagem. Vou contrariar aqui um bocado quem acha que o Loki é o maior vilão da Marvel.
tem sido um bom vilão, mas eu acho que o Loki oscila muito de lado, às vezes sem uma razão forte o suficiente. Às vezes não entendemos bem, afinal, qual é a motivação dele. Acho que ainda não está definido bem quem é o Loki, e por isso eu acho que tanto Killmonger como o Thanos são vilões mais bem desenvolvidos. Muito mais bem desenvolvidos, principalmente o Thanos, muito mais desenvolvidos. E vou parecer agora, se calhar, um bocadinho herege quando vou dizer que é o maior vilão de todos os filmes de super-heróis, incluindo DC e incluindo o Joker de Heath Ledger. O Joker de Heath Ledger é não fazemos confusão, é uma super interpretação. Heath Ledger faz uma super interpretação do Joker. Ele cria um personagem completamente psicótico, cheio de manias, cheio de trajeitos, riquíssimo, mas não é muito bem construído. Aliás, até porque o personagem mesmo é envolto em mistério. A sua origem, as suas motivações, está muito envolto em mistério o personagem. Aqui não. Nós entendemos bem as camadas, o personagem é totalmente desconstruído, nós percebemos tudo o que o motiva. E no Joker de Heath Ledger nós não temos essa construção. Estou a falar de personagem, não estou a falar de atuação, obviamente, mas de personagem, para mim, é o vilão mais bem desconstruído de qualquer filme de super-heróis. Falando agora um bocadinho dos problemas, porque nada é perfeito, nos problemas que eu encontrei no filme. Para mim, um deles é o potencial das joias. Eu acho que não houve ali uma linha de coerência no potencial das joias. Se por um lado as joias têm, e esta é a melhor maneira de eu resumir esta minha ideia, se por um lado as joias têm o poder, as 6 juntas, de estalar os dedos e destruir metade da população universal, metade da população com um estalar de dedos, ou seja, um potencial incomensurável. Por outro lado, essas mesmas 6 joias não conseguem parar o lançamento do martelo do Thor, do novo martelo do Thor. Mesmo noutras situações de combate com outros heróis, pareceu a coisa estar assim um bocadinho quase equilibrada. Eu percebo, porque senão não haveria piada nas lutas e o filme deixava de ter aquela sensação de se quem é que será que vai ganhar, à partida já estaria definido o vencedor. Eu percebo essa situação, mas de qualquer das formas, acho que os poderes, acho que desequilibra muito. O poder destruir metade do universo e um machado direito e ele não conseguir, com o poder das 6 joias, não conseguir parar o martelo, achei um bocadinho... Achei forçado, foi só isso, achei que foi forçado. Outra situação que também não consegui deixar passar, utilizando aqui a âncora de estar a falar do Thor, foi exatamente com o Thor a situação do martelo em si. Eu não consegui perceber muito bem, porque é assim, um Mjolnir, que foi destruído pela ela com uma certa facilidade no filme anterior do Thor Ragnarok, tinha as mesmas especificações deste novo martelo, foi utilizado o mesmo material, foi forjado da mesma forma e pelo mesmo anão, mas tinha ainda uma contrapartida que eram os encantamentos do seu pai, o Odin. Aquele famoso encantamento de não poder ser erguido por alguém que não fosse digno, e todos os outros que faziam todos aqueles 1001 poderes que o martelo tem. Ora, este não tem esses encantamentos. E então achei demasiado forçado este machado ter tanto potencial ao ponto de ser uma arma equivalente aos poderes das 6 joias do Thanos e de pôr em causa toda a decisão final e a vitória do Titã Louco. Achei demasiado forçado e não consegui que não me deixasse de desagradar ligeiramente essa situação. A outra situação que para mim que me incomodou mais, principalmente por ser um fã acérrimo do personagem, foi relacionado com o personagem do Hulk. Não é uma situação virgem, é uma situação que já tem acontecido ao longo do trajeto do Hulk nos últimos filmes. E eu vou deixar aqui este pensamento de forma bastante sucinta para que me acompanhes. No primeiro Vingadores, o Hulk é um dos grandes protagonistas do filme. Ele tem aquela cena final em que espanca o Loki e tem aquela cena emblemática de falar com o Capitão, virar-se, transformar-se no Hulk e dar aquele soco naquela nave /alienígena que tomba a direito. E várias outras intervenções. Ele é o Hulk. Eles, quando dizem que é para resolver alguma coisa, chamam o Hulk. Eu não sei o que é que aconteceu a partir daí, que rumo é que eles estão a decidir para o personagem, que a partir daí, no segundo Vingadores, na Era de Ultron, ele leva
uma coça do Homem de Ferro, no Hulkbuster. Thor Ragnarok, no filme anterior, na Arena do Gladiador, luta contra o Thor sem martelo. E o Thor, mais uma vez, eu vou utilizar referências da BDs, não me lembro do Thor ter vencido alguma vez o Hulk no braço. Com o martelo já ganhou um, já ganhou outro, mas só no braço, sem martelo, não me lembro de nenhuma vez. E ele, no Thor Ragnarok, fica a um soco de acabar a partida para o Hulk. Obviamente eles foram interrompidas, mas o filme demonstrou-nos que o Thor estava a um soco de vencer o combate. E agora, mais um filme seguinte e mais um filme em que o Hulk leva outra tareia, ao ponto de nem sequer aparecer mais. E eu fico um bocado entristecido com o que estão a fazer esse personagem, que é um personagem que eu gosto bastante, porque no fundo estão a destruir a essência do personagem. O Hulk é força bruta. O Hulk é o mais forte que existe, é o mais forte de todos. Obviamente, tirando entidades cósmicas e por aí fora. É o mais forte que existe. Esse é o poder dele. Ele não voa, ele não lança raios, ele não fica intangível, ele não se materializa, desmaterializa, ele não se teleporta. Ele não faz... O poder dele é ser o mais forte que há. Ele foi criado, a essência do personagem, ele foi criado para ser o mais forte que existe. Retirarem isso dele é destruir-lhe a essência. É deixar de ser, deixa de fazer sentido utilizar o Hulk para estar sempre a apanhar. Porque ele, todos os filmes, cada filme que passa, ele apanha de um personagem diferente. Mais poderoso, menos poderoso. A questão é que a simbologia do mais forte de todos deixa de ser utilizado. Ele pode muito bem perder de outras formas. Ele perde nos livros, ele perde de outras formas. Mas na força bruta, normalmente, em 90% das vezes, ele ganha sempre. Na força bruta. Porque é a essência do personagem. Como ele não tem mais nenhum poder, essa é a essência dele. Fazê-lo perder sempre na pancadaria faz pouco sentido. Ele é o mais forte que existe. E eu fico triste. Também me entristece o rumo que decidiram para o personagem Bruce Banner. Não é culpa da interpretação do Mark Ruffalo. É o que lhe é pedido, é-lhe exigido. Duvido que o Mark Ruffalo tenha decidido, não, eu vou fazer um Banner assim. Aquele Banner demasiado encolhido, temerário, com medo de tudo, muito encolhido e muito gaguejar, também não me agrada. Eu preferia um Bruce Banner mais na ótica do Edward Norton. Assertivo, mais frio, mais no que é nos quadrinhos, que ele é um bocadinho mais frio e mais distante, do que propriamente este Banner encolhido e demasiado temeroso. E a decisão também, para mim fica muito estranha eles terem decidido por colocar o Hulk de parte e colocarem-se o Banner dentro da Hulkbuster. Se o Hulkbuster, eu perceberia se fosse um fanservice, mas o Hulkbuster não é uma referência das BDs, não é um clássico. E eles decidirem utilizar o Hulkbuster ao invés de utilizar o Hulk, porque ele ficou com medo de ter apanhado, que é uma coisa também estranha, o Hulk ficar com medo. Não me lembro do Hulk ficar com medo, seja de quem for, a não ser de entidades, mas de ter perdido uma luta e ter ficado com medo. É assim, isto tudo pode mudar. O Hulk pode estar a ser guardado para, no filme seguinte, fazer algo e ficarmos a perceber porque é que neste filme, eles tomaram toda esta decisão. Mas eu, como fã, tenho ficado à espera sempre do próximo filme e o que eu vejo é ele a apanhar tareia atrás de tareia. Em relação ao futuro da franquia, neste caso no próximo filme, eu tenho algumas ideias. Eu tenho quase a certeza absoluta, e esta é uma das minhas convicções muito fortes, que, obviamente, apesar de eu ter ficado sentido com todos aquele desvanecer daqueles heróis todos, eles todos irão voltar. Porque, assim, eu não acredito que a Sony tivesse permitido que a Marvel matasse a Galinha dos Ovos de Ouro, ou Homem-Aranha, depois do filme que fez, do filme que vai fazer. Duvido que isso viesse a acontecer. Mesmo a própria Marvel não iria sacrificar um herói de um filme que acabou de fazer 1,5 bilhão de dólares ao longo do mundo inteiro, não é? Praticamente 1,5 bilhão de dólares. Pantera Negra. Por isso eu sei que eles vão voltar. Eu sei que muita gente torceu o nariz à situação e não gostou do final porque, lá está, mais um filme da Marvel sem consequências. Porque acredita no mesmo que eu, porque acho que se pensarmos bem é impossível que destes heróis ficarem obviamente mortos. Eu acredito sim que outros irão morrer no próximo filme. Se calhar alguns daqueles até que foram mencionados para morrer neste filme irão morrer no próximo filme, como talvez o Capitão América, o Homem de Ferro. Outros, eu acredito mesmo que outros irão morrer, mas estes irão ter que voltar. Porque há muitos filmes para fazer, há contratos com outras companhias para fazer filmes, como por exemplo a Sony, por isso duvido. Mas eu, independentemente de perceber essa reação e essa opinião de que isto afinal foi um final que teve uma consequência vazia, eu de qualquer das formas senti
senti aquele final. Senti, apesar de saber que ele não é definitivo, eu senti-o. Principalmente a do Homem-Aranha. Tocou-me imenso. Eles realmente fizeram um trabalho fantástico com aquela cena dele agarrado ao Tony Stark a pedir desculpa e a dizer que não queria ir. Que não queria ir, que não queria ir. Fantástico, fabuloso. O filme é todo, ele, do princípio ao fim, ele é muito bom, mesmo as coisas que eu possa não ter gostado tanto, o humor, 85% do humor para mim está fantástico. Se calhar há ali algumas piadas no início, quando ainda está ali uma situação mais tensa, algumas piadas fora do sítio, mas no conto geral, 85% das piadas para mim eu adorei. Acho que o filme é fantástico, aconselho vivamente. Vejam e revejam, porque vale a pena e queremos mais filmes destes para o futuro. Se gostaste deste filme, partilha, comenta, coloca aqui a tua opinião, o que é que tu achaste, se concordas, se não concordas, partilha com os teus amigos. Até mais.